Olá, sejam bem-vindas ao nosso 8º episódio do podcast. E hoje a gente vai falar sobre direito previdenciário. Por que a gente vai abordar esse tema, tão sério? Porque a menopausa, o climatério e a menopausa, ele pode iniciar ali aos 40 anos, mas ele vai até os 65. Então, saber como planejar, fazer um planejamento previdenciário é essencial e pouco se fala sobre isso hoje para a mulher. Então, para conversar comigo sobre isso, nós temos hoje a visita ilustríssima da doutora Montserrat. A doutora Montserrat, ela é advogada, especialista em direito previdenciário e aposentadoria, e ela é sócia do Del Castillo e Chabi, escritório, e eles têm como uma das áreas especialistas o direito previdenciário. Então, seja bem-vinda, Montserrat. É um grande prazer ter você aqui. Espero que a gente possa trocar muito e trazer muita informação importante para as mulheres que estão nos assistindo hoje. Obrigada, Andressa. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço esse honroso convite. E eu queria também parabenizar vocês da KEF por esse projeto. É tão importante essa troca de conhecimento, essa difusão de conhecimento, e vocês têm trazido aí já no 8º episódio diversos temas de tamanha relevância. Então, espero que a gente possa aí tirar algumas dúvidas, instigar um pouquinho as mulheres a pesquisar, a estudar, a irem atrás do seu planejamento previdenciário. Com certeza, obrigada. Então, para a gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho o que levou a Montserrat a ir para essa área do direito previdenciário, né? O que dentro da faculdade, ali, em que momento você brilhou, seus olhos brilharam para o direito previdenciário e você decidiu ir para essa área? Bom, ali já no final da faculdade eu fui instigada por uma grande professora minha mentora. Ela não só ensinava, mas ela atuava no direito previdenciário com muito amor, com muita paixão, e essa paixão acabou sendo transmitida para mim. Eu comecei atuando com ela, foi quando eu comecei no direito previdenciário. Então eu fiz a minha especialização em direito previdenciário, regime geral, regime próprio, fiz diversos cursos de especialização, e também hoje sou membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná, sou coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário aqui no Paraná, e já são quase 10 anos atuando nessa área, que eu tenho muita paixão, ela tem muito propósito, é um direito social, por isso, tantos anos já atuando. Legal. Quantos anos? 9 anos, caminhando aí para o 10º ano. Viram? É uma pessoa importante, vocês têm valor. Que legal. E assim, bom, indo pro lado ali do climatério, menopausa, do planejamento para a mulher, a gente, do lado de cá, trabalhando com menopausa, a gente sabe que existe um grande desafio para a mulher em termos de carreira mesmo. Por quê? Quando ela começa a vivenciar ali os sintomas, então começa a entrar nessa parte mais desafiadora, principalmente com os sintomas mesmo, a gente percebe que em dados, que no levantamento, quando a gente vai levantar dados, a gente percebe que essas mulheres, existe uma alta taxa de evasão de trabalho. Essas mulheres, elas não se sentem confortáveis para falar sobre isso com o gestor, com o RH. Então, o trabalho, ele passa a ser um lugar desconfortável. E isso leva, então, a altas taxas de evasão do trabalho, A perda de talentos é altíssima por conta que está diretamente relacionado com esses sintomas. E eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, o que você acha, em termos de impacto na questão de previdência, Porque, veja bem, essa mulher, ela já está numa faixa etária que, infelizmente, existe um preconceito, Então, ela já está numa faixa etária que é mais difícil a recolocação no mercado. Então, se ela sai de um lugar, para ela conseguir voltar ou entrar, se recolocar, no mercado, é mais difícil. Quais são os principais impactos, assim, o que isso poderia impactar essas duas coisas, a evasão e a dificuldade de recolocação, o que isso poderia impactar, assim, na vida dela, pensando em termos de planejamento previdenciário? Veja, antes de te responder especificamente esse teu questionamento, Andressa, é importante a gente fazer um recorte. O que é o direito previdenciário, Ele é uma área do direito cujos estudos estão voltados para a previdência social. O que é previdência social? A previdência é o sistema público que protege não só as mulheres, mas também os homens, que contribuem para o sistema, para o INSS. Então, nos momentos de maior risco social, como, por exemplo, na velhice, quando a mulher está grávida, na morte, na prisão,
quando a mulher está doente e não pode trabalhar. Então, nesse momento que a mulher está recalculando a sua rota, né, buscando uma nova recolocação no mercado de trabalho, é muito importante que ela se atente ao seu planejamento previdenciário. Então, eu estou aqui aos 45 anos, por exemplo, e saí do meu emprego com registro em carteira, vou empreender. O que eu tenho que fazer? Bom, você tem que se preocupar com o teu futuro. Quando eu vou me aposentar? De que forma eu vou me aposentar? Eu vou ficar na informalidade? Eu vou deixar de contribuir? De que forma eu vou ficar? Então, é muito importante se atentar a fazer um planejamento previdenciário pensando na sua aposentadoria, quando irá se aposentar, que valores vai receber de aposentadoria. Então, a saída do mercado de trabalho, ela impacta diretamente no planejamento previdenciário, na história previdenciária da mulher, né? Então, pegando o gancho para isso que você falou, muitas mulheres saem e decidem empreender nesse momento, né? Então, agora vou abrir um MEI, ou vou abrir um negócio, né, um CNPJ. Como que ela pode contribuir, continuar contribuindo para que ela não tenha esse impacto, né? Por exemplo, futuramente lá, quando ela for se aposentar, ou até nesses momentos ali de necessidade, de afastamento, né, por motivo de doença, enfim. Como que ela pode continuar contribuindo para não perder, digamos, não ter esse impacto tão grande lá na frente? Então, assim, quando nós trabalhamos, quando a mulher trabalha com registro em carteira, quem tem a obrigação de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária para o INSS é o empregador da mulher. Mas quando ela decide empreender, virar, né, aquela que nós chamamos autônoma, na verdade o termo mais técnico é contribuinte individual hoje em dia, quando ela decide trabalhar dessa forma, para que ela não abra mão desse tempo, para que ela use esse tempo que ela está trabalhando lá no futuro para aposentadoria, é muito importante que ela recolha. E aí a responsabilidade do recolhimento passa a ser dela, porque ela é a contribuinte individual, ela está trabalhando por conta própria, então ela tem que fazer os recolhimentos. E como que é feito esse recolhimento? Pode ser feito num carnê, a gente chama de guia GPS, guia da Previdência Social, um carnezinho laranja, ele pode ser comprado nas lotéricas, ou você pode também gerar ali no site SAWeb da Receita Federal a guiazinha para pagar todos os meses. Mas é importante, por isso a importância do planejamento previdenciário, saber de que forma, qual alíquota eu vou pagar. Então, são 3 formas que podem ser pagas, né, contribuinte individual. Eu posso pagar numa alíquota de 20% sobre aquele valor que eu recebo no mês. Então, se eu estou ali trabalhando por conta e todos os meses a minha remuneração é de R$5.000, se eu eleger essa alíquota, eu vou pagar 20% de R$5.000. Mas existe o plano simplificado, que é um plano mais em conta. É um plano que é de uma alíquota de 11%, só que de 11% sobre o salário mínimo. Então, não é sobre a remuneração da mulher nesse caso, é sobre o salário mínimo. E ainda tem as mulheres que podem eleger ser microempreendedoras individuais, que vão pagar numa alíquota de 5% e vão pagar na guia DAS, já não é na guia GPS, no carnezinho laranja que eu falei. O MEI, o microempreendedor individual, foi criado justamente para tirar essa parcela da população que estava na informalidade, para trazer ali para o sistema e para oferecer essa proteção social que a Previdência oferece, para poder usar dos benefícios que exigem essa, né? A gente chama de qualidade de segurado. Quando você está filiado ao sistema, pagando as suas contribuições, você está protegido pelo sistema. Então, essa é a importância da mulher. Também não só pensar lá no futuro, na aposentadoria, né? Que a aposentadoria a gente chama de um benefício programável. Nós temos também os benefícios não programáveis, que, por exemplo, são os auxílios doenças, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, e que exigem que a mulher esteja protegida pelo sistema com a qualidade de segurado. Então, por isso a importância de, vou mudar a minha vida, vou fazer um recálculo da minha rota, eu tenho que me informar de qual vai ser a melhor forma de contribuir. E até porque não dá para, né, sair recolhendo de qualquer forma, porque se a mulher elege pagar na alíquota de 11% ou como microempreendedora individual, ela só vai se aposentar por idade. Ela abre mão da aposentadoria por tempo, que é possível ali com a alíquota de 20%. Então, para se aposentar, digamos, nesse caso, que a mulher vai contribuir de forma autônoma, ali, né? Apenas contribuindo com a alíquota de 20%, ela tem essa possibilidade de se aposentar por... tempo de contribuição. Isso. E daí, em todas as outras formas, ela só se aposenta por idade. Se ela eleger pagar na alíquota de 11%, ou como MEI, microempreendedor individual, só vai se aposentar por idade. Qual é essa idade?
Isso, vamos lá. Então, assim, nós tivemos em 2019, já estamos quase completando 5 anos, a grande reforma da Previdência. Antes ali de novembro de 2019, existia 2 formas de se aposentar. Então, a mulher se aposentava aos 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, a gente chama de carência, né? São 180 meses, equivalente a 15 anos. Ou se aposentava por tempo de contribuição. Essa modalidade de aposentadoria não exigia uma idade mínima, só exigia 30 anos de contribuição. Mas aí veio a reforma da Previdência e ela trouxe regras, requisitos mais rigorosos. Então, a mulher agora ela só se aposenta aos 62 anos com 15 anos de contribuição. E as regras de aposentadoria por tempo, elas são apenas para as regras de transição. O que são essas regras de transição? Como a reforma ela trouxe requisitos mais rigorosos, ou seja, a mulher antes se aposentava aos 60 e agora vai se aposentar aos 62, eles trouxeram essas regras de transição, que no total são 5, para as mulheres que já estavam ali com uma idade mais avançada ou que já tinham mais tempo de contribuição. Por exemplo, a gente tem, quando veio a reforma em 2019, nós tínhamos muitas mulheres com 50 anos de idade e ali com 28, 29 anos de tempo de contribuição. Então, imagine você aos 50 anos, já quase completando os 30 anos, que era o critério exigido antes de 2019, ter que trabalhar até os 62 anos. Então, assim, é muito tempo. Por isso, eles trazem essas regras de transição para quem já estava no sistema. Interessante, legal. E daí, então, essa mulher que já estava no sistema, estou perguntando porque eu fiquei na dúvida mesmo. Essa mulher que já estava no sistema, você diz que já tinha dado entrada na sua aposentadoria ou que já estava contribuindo? Que já estava contribuindo. Porque independente de quantos anos de contribuição ela tinha. Isso, a gente tem 5 regrinhas, né? Então, essas regras de transição são para as mulheres que ainda não completaram o direito para aposentadoria, porque aquelas que completaram os requisitos antes da reforma, elas têm aquilo que a gente chama de direito adquirido. Então, elas poderiam exercer hoje o direito se elas já tinham preenchido esses requisitos antes. Mas eu vou te dar um exemplo assim para ficar mais claro. Então, eu mencionei uma mulher que tinha 50 anos de idade, ali em 2019, e, por exemplo, 28 anos de tempo de contribuição. Veio a reforma e a nova regra diz que só vai se aposentar aos 62 anos. Existe uma das regras de transição, que é a do pedágio de 50%, que ela determina o seguinte. Então, a mulher poderá se aposentar cumprindo um pedágio de 50% do tempo que faltava para o tempo mínimo de 30 anos que era exigido, desde que ela tivesse ao menos, lá em 2019, 28 anos de contribuição. Então, se essa mulher, com 28 anos de contribuição e 50 anos de idade lá em 2019, para que ela se aposentasse antes dos 62 anos, ela teria que cumprir os 2 anos que faltavam para esses 30 anos, para cumprir o tempo mínimo, e mais metade desses 2 anos, ou seja, os 2 anos mais 1 ano. Então, ela se aposentaria com 31 anos de contribuição. Sim. E aos 51 anos ela tinha 50, então ela vai se aposentar aos 53 anos de idade. Então, se essa mulher tinha 28 anos, ela vai ter que contribuir por mais 28 anos de contribuição. Sim. Se ela vai ter que contribuir por mais 3 para usar essa regra do pedágio de 50%, ela se aposenta aos 53 anos e 31 anos de tempo de contribuição. Outra regrinha também, e que ela foi muito falada, eu lembro no início do ano, eles falavam, não, alteraram as regras da aposentadoria, a mulher se aposenta aos 58 anos. Não é bem assim, é que outra regra de transição que já era prevista lá em 2019 é a regrinha de tempo de contribuição com idade progressiva. Então, para a mulher se aposentar antes dos 62, com essa regra, ela teria que cumprir pelo menos 30 anos de contribuição e para o ano de 2024 ela tem que ter pelo menos 58 anos e 6 meses. E essa idade mínima, a cada ano, vai tendo um acréscimo de 6 meses. Então, em 2025, para a mulher se aposentar por essa regra, ela tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição e vai ter que ter cumpridos aí 59 anos de idade. Isso tudo para se aposentar antes dos 62 anos. Por quê? Porque a regra nova trouxe essa idade que está aí mais difícil de alcançar e eliminou essa aposentadoria por tempo de contribuição. E detalhe, né, Andressa, aqui eu estou falando das aposentadorias que a gente pode dizer aposentadorias comuns. A gente tem a aposentadoria da professora, aposentadoria especial, né, das mulheres que exercem atividades expostas a agentes nocivos, né, que fazem mal à saúde, que têm critérios diferenciados e que também sofreram alterações com a reforma. Então, né, ao mesmo tempo que eles trazem uma regra nova
mais rígida, eles têm que trazer essas regras de transição para não prejudicar em demasia aquelas que já estavam no sistema. De modo geral, no meu entendimento, né, me corrija se eu estiver errado, de modo geral, essas regras de transição são mais para as mulheres que já estavam próximas ali de se aposentar, já estavam quase cumprindo, né, o estipulado anteriormente, e daí para que elas não perdessem 100% esse direito que já estava quase, né, atingindo ali os critérios, então eles entraram com essas regras de transição. Mas legal, mas são de modo geral para mulheres que já estavam no sistema, quase completando ali os requisitos mínimos obrigatórios, porque as mulheres que entrarem a partir de novembro de 2019, elas já não terão direito no sistema, né, de previdência social, que iniciarem suas contribuições a partir de novembro de 2019, elas já não terão direito a essas regras que consideram tempo de contribuição. Essas mulheres só vão poder se aposentar com 62 anos e 15 anos contribuídos para o sistema. Entendi. Agora, uma dúvida pessoal. Vou fugir do roteiro, essa que a gente gosta, desafiar o convidado. A gente começou a contribuir antes de 2019, embora não dê para perceber, né? A gente começou antes de 2019. Porém, estamos longe de contribuir de ter 30 anos de contribuição. Para nós, tem alguma regra de transição ou não? A gente se enquadra já na nova, porque nós já estamos no sistema, mas a gente já entra na nova regra porque a gente não se enquadra em nenhuma regra de transição. É isso? Veja, cada caso tem que ser analisado de forma isolada. Mas, por exemplo, no nosso caso, que começamos ali a contribuir há pouco tempo, é muito possível que a gente só se aposente aos 62 anos de idade. Né? A gente tem ali 4, 5 anos contribuídos. Quando a gente cumprir, a gente não tem mais aposentadoria por tempo pra gente. A gente vai ter que necessariamente cumprir os 62 anos. Isso se não houver aí, né, ao longo dos anos, uma nova reforma, né, que pode acontecer. Então, para nós, muito possivelmente, nós vamos nos aposentar aos 62 anos. Nós aí que temos 25 anos de idade. Exato. Mas, tá, legal. Muito legal mesmo. Bom saber, assim, por mais que a gente não está aprofundando aqui, porque a doutora Montserrat já tinha trazido para nós que é um tema complexo, ele varia, óbvio, de caso a caso, né? Então, tem muitas coisas que precisam ser analisadas para que a gente possa bater o martelo, né? Então, a doutora Montserrat ela não está aprofundando, mas é importante a gente trazer esses temas, porque são coisas que muitas vezes fogem do nosso conhecimento, né? Que a mulher não tem acesso a essa informação, e sabendo disso, agora que existe, por exemplo, se você é mulher, né, se enquadra aqui no exemplo que a doutora Montserrat trouxe, né, ali de já ter 28 anos de contribuição, 50 anos, tudo mais, ou algo próximo disso, agora você já sabe que existe essa possibilidade, que existem algumas regras de transição, apesar do geral ter mudado, ainda existe, né, ainda pode ser feito coisas para que você não precise cumprir os 62 anos. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Né? Então, obrigada por essa contribuição. E a gente sabe também que existe um negócio chamado período de graça, que é um período, basicamente, que a mulher, por exemplo, volta ali no tema que a gente estava falando anteriormente, né? Saiu do trabalho, não estou contribuindo, não consegui me recolocar. Como que funciona? O que é o período de graça e como que ele funciona, basicamente? O período de graça, ele é um período que a mulher ela vai ficar protegida pelo sistema previdenciário, vai poder usufruir dos benefícios que exigem a qualidade de segurado sem contribuir. Então, como eu já havia comentado, quando a gente está vertendo as contribuições para o INSS, nós estamos ali protegidos, nós temos a qualidade de segurado. A depender da forma que a mulher contribuía, antes de deixar de contribuir, ela vai ter um período de tempo que ela vai permanecer protegida mesmo sem contribuir. Então, por exemplo, a autônoma, contribuinte individual, que estava ali fazendo os seus recolhimentos nessa categoria, se ela deixar de contribuir, ela vai ficar por até 12 meses protegida pelo sistema mesmo sem contribuir. Então, se nesses 12 meses ela vier precisar de um auxílio-doença, por exemplo, um benefício por incapacidade temporária, ela vai ter direito. Mas a partir do momento que ultrapassar esse período de graça, ela automaticamente deixa de ter direito. Isso, ela automaticamente deixa de ter direito a esses benefícios que a gente chama de benefícios não programáveis, né?
Porque a aposentadoria, ela é um benefício programável, você planeja ela para o futuro. Mas a pensão por morte, o auxílio-doença, o salário maternidade não são programáveis. Então, eles exigem que você esteja na qualidade de segurado, contribuindo, ou no período de graça. Mas além da contribuinte individual, nós temos aquelas mulheres que trabalhavam com registro em carteira, que eram empregadas. Então, essas mulheres, se elas deixam de ter o registro de carteira, né, elas estão fazendo o recálculo ali da vida, do futuro, por determinado motivo, não sabem ainda o que vão fazer, elas ficam 12 meses protegidas, sem recolher, com qualidade segurada, nesse período de graça. Mas, se essa mulher, que era empregada, comprovar que ela está desempregada de forma involuntária, ela está procurando emprego e não consegue, mais 12 meses desse período de graça. E se ela demonstrar ainda que ela já tinha mais de 120 contribuições pagas, ali 10 anos, sem que ela perdesse essa qualidade segurada, ela ganha mais 12 meses. Então, a mulher que era empregada, ela pode ficar até 36 meses protegida pelo sistema sem pagar e que vai poder usufruir desses benefícios. Mas, além da empregada, da contribuinte individual, que a gente chama de autônomo, tem também a segurada facultativa. Por que foi criada a segurada facultativa? Inicialmente para as donas de casa, que não trabalham fora, mas trabalham em casa e que desejam, né, contribuir para o sistema, para estarem protegidas pela Previdência. E aí hoje as estudantes podem também, né, ser seguradas facultativas, as mulheres que estão desempregadas. A segurada facultativa, que é aquela que não trabalha, mas quer pagar sua contribuição previdenciária, fica protegida por 6 meses sem pagar essa proteção. Então, ela fica nesse período de graça, 6 meses, e depois de ultrapassar esse período, ela não vai poder usufruir desses benefícios. Esse período que as mulheres pagaram anteriores, por mais que por alguma razão ela ultrapasse esse período de graça, ela não perde esse tempo para uma futura aposentadoria. Ela só não vai poder usufruir desses benefícios que eu falei não programáveis, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade. Então, por isso que é muito importante quando a mulher ela sai do mercado de trabalho, ela fazer esse recálculo, né? Opa, eu vou virar empreendedora, eu vou ficar agora um pouco em casa, eu vou trabalhar em casa, vou ser dona de casa, de que forma eu vou contribuir? Para não prejudicar ali o futuro dela, né? Então, eu tenho 2 perguntas para você, doutora. Vamos seguir nessa mesma linha. Então, digamos, a mulher era empregada, né? Então, estava ali contribuindo, perdeu o emprego, já entra automaticamente nesse período de graça, que são os 12 meses de direito inicial. Para ela conseguir aumentar esse período, que você disse que pode chegar até 36 meses, porque ela sabe que ela consegue comprovar. Para ela conseguir fazer isso, ela precisa de um advogado, ela pode fazer de forma sozinha, né? Ela pode ir até lá no INSS. Como que funciona isso? Então, como você mesmo disse, Andressa, ela pode procurar um advogado de sua confiança ou ir até uma agência do INSS. Mas, por exemplo, para que ela tenha o acesso a esses 12 meses pelas 120 contribuições já pagas, ela vai precisar fazer uma análise ali do CNIS. O que é o CNIS? É o extrato já CNIS. Né? Já dificulta. Busquem um advogado, melhor. O CNIS, ele é o extrato, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse é um documento que, se a gente tiver a senha no gov.br, a gente acessa ali a base de dados do INSS e a gente põe ali no campo de buscar o CNIS, você vai ter acesso a todas as contribuições que você já pagou. Claro que é um pouquinho complexo, às vezes é preciso realmente, é difícil fazer essa análise sozinha, é preciso ir até o INSS ou buscar um advogado, mas para verificar se ela já tem esses 10 anos, tem que pegar esse documento. Às vezes esse documento tem alguma falha, precisa ser retificado com alguma documentação. Então é importante que ela fique também de olho nesse histórico dela que está lá no INSS. Entendi. E para comprovar o desemprego involuntário, ela tem que demonstrar que estava ali procurando um emprego, pedir uma certidão no Ministério do Trabalho para tentar estender esse período aí por 36 meses, que ele pode ser de 12, 24 ou até 36 meses. Para a segurada que era empregada, né, que tinha registro em carteira. Então agora já pegando o gancho para o outro lado, para a mulher que é autônoma ou dona de casa, que decidiu fazer a contribuição por conta própria, você falou que ela tem esse período de graça de 6 meses, isso? A facultativa, que é a mulher que não trabalha, mas optou por pagar. Ela não trabalha por conta própria. Porque no Brasil, como é que funciona, Andressa? Todo mundo que trabalha e recebe uma remuneração se torna automaticamente segurado obrigatório da Previdência Social. Então, tem que pagar a contribuição sobre a remuneração que recebe ali no mês. A empregada, contribuinte individual. Sim.
E aí aquela que não trabalha, que é a dona de casa, que está desempregada, ou estudante, ela não é segurada obrigatória, por isso que a gente chama de segurada facultativa. Entendi. E aí, então, ela paga as contribuições se ela quiser. E essa contribuinte, ela fica ali 6 meses protegida sem pagar. Em caso de inadimplência, seria, por exemplo. Isso. Tipo, por qualquer motivo que seja, ela não pagou por 6 meses, ela está segurada. Ela está protegida. Para essas mulheres, nos 2 casos, não sei se é igual, se não for, você me fala. Chegou ali, acabou o meu período de graça. Se eu voltar a contribuir, por exemplo, a mulher era empregada, perdeu o emprego, não conseguiu se recolocar, acabou meu período de graça, não tenho mais o que fazer. Ou os 36 meses, enfim, continuou tentando, mas não conseguiu. Ela pode, se ela voltar, por exemplo, a contribuir de forma facultativa, quero voltar a contribuir, ela vai lá, emite o carnezinho dela lá e volta a pagar. Ela volta a ter todos os direitos como se nunca tivesse perdido. Ela volta a ter a proteção do sistema. O ideal, claro, é que você nunca deixe, né, ultrapassar esse teu período de graça, que você faça esse planejamento e antes que ele se esgote, você volte a pagar. Mas vamos supor que você não se atentou a esse período, deixou ultrapassar ali os 12 meses ou os 6 meses. Você, a partir do momento que volta a pagar, você se torna novamente segurado do sistema e já pode usufruir de alguns benefícios. Veja, o auxílio-doença, por exemplo, é um benefício que se você perde essa qualidade de segurado, quando você volta a pagar, você só vai poder pedir um novo benefício depois de 6 meses contribuindo. Por quê, né? Porque senão eu adoeço, eu perdi a qualidade de segurado. Qual que é a ideia da legislação, né? Evitar que casos como esse ocorram, desse exemplo que eu vou dar. Eu perdi a qualidade de segurado, deixei ultrapassar o período de graça, não voltei a contribuir, adoeci. Então eu vou contribuir para pegar um auxílio por incapacidade temporária, auxílio temporário, um auxílio doença. Contribuo um mês e já posso usufruir do sistema? Não. A legislação fala que você tem que pagar ali por pelo menos 6 meses para poder pedir esse benefício. Entendi. Então vai ter que, quando ela volta, ela passa pela carência, digamos assim. Isso, nesse caso aí, se ela nunca contribuiu e passou a contribuir pela primeira vez para que ela possa usar um benefício por incapacidade temporária, ela tem que cumprir 12 meses de carência. Mas se ela perdeu a qualidade de segurado, ultrapassou esse período de graça, aí ela tem que contribuir por metade desse período, que são 6 meses, para poder usar o benefício por incapacidade temporária. Mas ela não vai perder o direito a uma aposentadoria, por exemplo, né? Tem algumas mulheres, não é o aconselhável, mas antes de completar os 62 anos, por exemplo, completaram ali o tempo mínimo e optam por não contribuir mais até fecharem a idade para aposentadoria. Não tem problema em termos de aposentadoria, porque se nesse meio tempo você já tem o tempo mínimo, mas antes de você cumprir a idade mínima você adoece, você perdeu a qualidade de segurado, você não vai ter direito a esse benefício. Se vier a falecer, não vai ter direito a deixar uma pensão por morte para os seus dependentes. Então, claro, o ideal é fazer o planejamento, né? Principalmente nesse momento de recolocação, que se a mulher, né, busca o empreendedorismo, para ver a melhor forma de se aposentar no futuro e não ficar desamparada pelo sistema. Então, explica para mim o que basicamente o que é o planejamento previdenciário? O que é isso? O planejamento previdenciário ou de aposentadoria futura, ele começa analisando o histórico da mulher, o histórico da pessoa que deseja fazê-lo. Então, a gente vai pegar toda a documentação previdenciária, o extrato lá do INSS que eu comentei, que é o CNIS, a carteira de trabalho, as guias de previdência social, caso a mulher tenha contribuído como autônoma, e vai fazer uma análise de toda essa documentação, vai verificar se todo esse período que a mulher contribuiu já está na base de dados do sistema, porque ocorre, né? É um sistema, é computadorizado, ele pode ter falhas. Então, a gente faz esse estudo do histórico, daquilo que aconteceu antes, e aí, a partir disso, a gente vai olhar para o futuro da mulher. Então, a mulher vai dizer qual que é a ideia dela hoje. Eu vou empreender, eu quero ser MEI. A gente vai fazer esse estudo para verificar qual a melhor forma dela contribuir dali para frente, com a finalidade de obter o melhor benefício, a melhor aposentadoria lá no futuro. Então, aí são feitas as análises da aposentadoria
por tempo das regras de transição, da aposentadoria por idade, são feitas todas essas simulações, né, de benefício futuro. Legal. E qual seria, assim, o cenário ideal? Que momento a mulher deveria procurar seu advogado previdenciário para fazer esse planejamento? Qual a idade ideal? Olha, eu diria que o quanto antes, né? Ali aos 40, 45 anos, até mesmo no início da sua vida, já é a hora da sua vida previdenciária, já é a hora de você fazer esse planejamento, escolher de que forma fazer as suas contribuições. O quanto antes, melhor. Por quê? Porque assim você vai poder decidir o quanto antes de que forma contribuir para atingir aquele benefício lá no futuro. Entendi. Então, eu diria o quanto antes. Procurar um profissional de confiança, um advogado que já conheça, para fazer esse estudo. Legal. Mas muito legal mesmo. Esse conteúdo é super relevante, super importante, porque infelizmente são coisas que a gente deixa para pensar lá na frente e é tão minucioso, tem tantos detalhes, né, que podem impactar, que podem muitas vezes tirar, né, os nossos direitos, os nossos benefícios, que se a gente faz uma programação, a gente pode, né, evitar. Então, eu queria, doutora Monserrat, que você deixasse uma dica, né, para mulheres, então, ali estão na sua fase entrando no climatério, 40 anos, ou já passaram do climatério, ou que estejam pensando em empreender, né, abrir o seu próprio negócio, independente do momento. Queria que você desse uma dica para essas mulheres, você, com toda a tua experiência, né, nesses 9 anos que você está atuando nessa área, o que seria melhor? Qual que é o ideal? O que elas deveriam fazer para que elas possam se proteger, né? E para que quando chegar a velhice, né? Quando a gente estiver lá na frente, ou não só isso, né? Mas quando o planejamento previdenciário, na verdade, é para isso, né? Para que a gente consiga estar confortável lá na velhice. Para que elas possam estar confortáveis na velhice. Qual que é a sua dica? Bom, Andressa, a dica é se planejem. Busquem um advogado de confiança para fazer esse planejamento previdenciário, mas não só isso. Eu brinco sempre com as minhas clientes que a tua documentação previdenciária ela tem que ser guardada a 7 chaves, como se fosse ouro. Então, cuide da sua carteira de trabalho, da sua documentação, não rasure. Se você paga no carnê GPS, muitas vezes a cliente chega ao escritório com o carnezinho e o comprovante de pagamento, que é aquele extratinho do banco, já apagado. Então, assim, digitalize, guarde essa documentação, mantenha ela organizada para no momento que você decidir fazer esse planejamento, você chegar até o profissional de sua confiança, apresentar essa documentação e receber ali a melhor orientação, o melhor estudo, o melhor planejamento para a sua aposentadoria, para que, como você disse, estar ali amparada nesse momento, que é um momento de maior risco social, né? Quando você já não pode mais trabalhar, não quer mais trabalhar ou não consegue mais trabalhar. Então, a dica é se planeje, faça o seu planejamento previdenciário. Na verdade, como tudo na vida, né, o planejamento é o melhor remédio. É o melhor né? caminho. A prevenção é o melhor remédio e não é diferente no direito previdenciário. Muito legal. Muito obrigada, doutora Monserrat. Foi excelente, muito, muito, muito rico. Né? Então, foi um episódio curtinho, mas mesmo assim com muita informação super relevante, né? Tanto para mulheres que já estão ali na sua menopausa, próximo, né, da sua aposentadoria, quanto para as mulheres mais jovens, né, pensar também nesse planejamento, como você falou, desde o início, né, da vida previdenciária, já começar a pensar nisso, até, eu diria, nessa questão de cuidar com os documentos, né, então foi muito, muito legal mesmo, te agradeço muito por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Eu agradeço a todos vocês que estão participando, mulheres, homens, independente da sua idade. A doutora Monserrat, ela está super disponível para conversar, para trazer, responder dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que ela vai responder e vai nos ajudar. Não deixem de curtir, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, comenta, deixa aqui para nós se tem sugestões, siga o nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as atualizações toda vez que a gente liberar um episódio novo. E fiquem atentos lá na nossa rede social, no Instagram, @VivaCaf. A gente sempre posta cortes por lá, posta sempre informações super relevantes. E no nosso blog também, o blog da Menopausa, que fica lá no nosso site, onde a gente também discorre sobre vários temas, inclusive
Temos uma matéria da doutora Montserrat lá, né, falando sobre direito previdenciário. Então, sigam-nos, compartilhem, curtam o vídeo e fiquem atentas para o próximo episódio. Tchau!